As origens do rei Davi têm sido motivos de muitos debates e discussões nos dias de hoje no meio acadêmico, até porque nós sabemos que na linhagem do rei Davi existem pessoas que não eram israelitas, até mesmo na sua família, parentes do rei Davi não eram de origem judaica, mas a maioria deles eram de origem judaica da tribo de Judá. Conheça agora a verdade a respeito do rei Davi e de sua linhagem. Eu estarei explicando detalhadamente e mostrando nas Escrituras para todos vocês descobrirem de uma vez por todas tudo a respeito do rei Davi, tudo a respeito de sua herança genética. O nome Davi, em hebraico fenício antigo, tem o significado de amado ou querido e se pronuncia David. Ele foi o segundo rei de Israel, logo após o rei Saul, um rei da tribo de Judá, que governou primeiramente sobre a tribo de Judá e logo após sobre todo o povo de Israel. Ele foi ungido pelo próprio profeta Samuel e foi tido como o governante de Israel, o governante guiado por Deus, o governante escolhido pelo próprio Deus, um dos filhos de Jessé. A linhagem do rei Davi, ela é descrita em 1 Crônicas, no capítulo 2. Eu estarei lendo para todos vocês e explicando, versículo por versículo, personagem por personagem, aqui toda a linhagem de Davi, todos aqueles que têm a ver com o rei Davi. Então, estarei lendo na Bíblia King James atualizada. Versículo 1 em diante. Estes foram os filhos de Israel: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naftali, Gade e Asser. Os filhos de Judá foram Onam e Sela, ou Chela, em hebraico. Curiosamente, esses dois primeiros, e Onam, foram mortos pelo próprio Deus. Estes três filhos lhe nasceram da filha de Sua, a cananeia. Lembrando que a primeira esposa de Judá, ela é mencionada e ela é tida como uma mulher cananeia, diferente de sua nora, que se tornou a sua esposa. E o primogênito de Judá, praticou o que o Senhor desaprova, e por causa da sua conduta perversa, Deus o matou. Contudo, Tamar, sua nora, lhe deu à luz, no caso, deu à luz a Pérez e a Zerá, e a Judá foi pai de 5 filhos ao todo. Os filhos de Pérez foram Hezrom e Hamul, e os filhos de Zerá foram Zirim, Etan e Ramã, também Calcol e Dara, 5 ao todo. O filho de Carmi foi Acam. Ele foi conhecido como o perturbador de Israel e causou grande desgraça à nação ao violar a proibição de se apossar de objetos sagrados. E o filho de Etam foi Azarias. Lembrando que esse Acam, ou Acar aqui, ele viveu no tempo de Josué e ele cometeu anátema. Ele acabou gostando de uma túnica babilônica na cidade de Jericó, junto com mais outras joias, e Deus dissera para que não pegasse tais coisas, porém ele desobedeceu e cometeu algo ilícito aos olhos de Deus e acabou sendo amaldiçoado, cometeu anátema. Muitas pessoas têm dúvidas a respeito de qual dos filhos de Judá, o rei Davi, era descendente, e também o próprio Jesus Cristo. Inclusive eu fiz um vídeo muito interessante sobre as duas linhagens do Messias, ou as duas linhagens de Jesus Cristo, e expliquei cada uma delas. Mas voltando aqui sobre qual dos filhos de Judá Davi era descendente do filho Pérez, lembrando que Pérez e Zerá eram gêmeos, assim como Esaú e Jacó. Porém, Davi era descendente de Pérez, portanto, o próprio Cristo, Jesus Cristo, também é descendente de Pérez. Agora falando sobre uma antepassada do rei Davi, muito interessante da narrativa de Judá, no caso, é a própria Tamar. Tamar, ela foi a esposa de Judá, mas primeiro ela foi esposa dos 2 primeiros filhos de Judá, que foram mortos
pelo próprio Deus, filhos aos quais Judá teve com uma mulher cananeia. Lembrando que tanto Abraão quanto Isaac proibiram aos seus descendentes de se casarem com mulheres cananeias. E nós podemos ver isso ser repetido na época de Moisés, quando Deus conversa e passa as ordenanças e as diretrizes ao povo de Israel para que não casassem com mulheres de origem cananeia. Sobre a identidade étnica da mulher de Judá, chamada pelo nome de Tamar, Tamar ela não era uma mulher de origem cananeia. O texto não mostra isso em parte alguma, apenas sobre a primeira esposa de Judá, ela ser sim uma mulher cananeia, a mãe, aí no caso de Er-Onã e Sela. Ela sim era uma mulher cananeia, e ela é tida e chamada como filha de Sua. Sua era um cananeu. Mas sobre a identidade étnica de Tamar, Tamar ela é conhecida por ser uma mulher de origem semítica, até porque quando se era aprovado, segundo as genealogias antigas semíticas, uma mulher, como ela não era cananeia, a sua origem nem era mencionada, mas se ela fosse cananeia, como forma de escândalo, o texto mencionava. Segundo o antigo livro dos Jubileus, Tamar era uma mulher de origem arameia, e é o texto mais antigo que nós podemos encontrar nas tradições judaicas antigas sobre uma nacionalidade, ou melhor dizendo, sobre uma etnia para a mulher de Judá chamada pelo nome de Tamar. Continuando a respeito da linhagem do rei Davi, os filhos que nasceram a Hezron foram Jerameel, Raul, Quelobai e Caleb. E Raul gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Nassom, que era considerado como sendo o príncipe dos filhos de Judá. E Nassom teve um filho chamado pelo nome de Salmom. Salmom gerou de Raabe. Lembrando que Salmom se casou com Raabe, ele se casou com Raabe e teve um filho, e esse filho foi chamado pelo nome de Boaz. Aqui nós encontramos uma personagem bíblica na linhagem do rei Davi, que não era de origem semítica, mas sim de origem cananeia. Esta sim era de origem cananeia. Raabe é descrita como sendo uma mulher da cidade de Jericó, que é uma cidade cananeia. Boaz, filho de Salmom e de Raabe, no caso, Boaz teve um filho chamado pelo nome de Obed. E lembremos que Boaz ele se casou também com uma mulher não israelita, não da tribo de Judá. Essa mulher que Boaz se casou era chamada pelo nome de Ruth. E Ruth, para aqueles que não sabem, era uma mulher de origem moabita. Porém, os moabitas eles estão sanguineamente ligados aos israelitas, aos judeus, assim como os árabes. Tanto que os próprios moabitas também são árabes. Lembrando que são árabes da descendência de Ló, assim como os amonitas e edomitas são também considerados povos árabes. Ou seja, Ruth, por ser da linhagem de Ló, ela era aparentada do sangue de Abraão, porque Ló era sobrinho de Abraão. Boaz gerou de Ruth a Obed, e Obed, no caso, gerou a Jessé. Este Jessé gerou a Eliabe, que era o primogênito de Jessé. O segundo foi Abinadab, o terceiro chamou-se Simeia, e o quarto Natanael, o quinto Radai, o sexto Ozem, e o sétimo, o rei Davi. As irmãs do rei Davi, elas foram chamadas pelo nome de Zeruia e Abigail. Os três filhos de Zeruia foram Absai, Joabe e Asael. Abigail deu à luz a Amassa, filho de um árabe ismaelita chamado pelo nome de Jeter. Uma dúvida frequente que a maioria das pessoas tem é a respeito da origem da mãe de Davi, porque o texto não menciona o seu nome. Muito pelo contrário, na verdade, alguns intérpretes sabem que o texto menciona sim o nome da mãe de Davi. Segundo muitos intérpretes, no caso a mãe de Davi é Naás, e ela é descrita nas Escrituras Sagradas. O texto que vai mostrar o nome da mãe do rei Davi é o texto que está descrito em 2 Samuel, no capítulo 17, no versículo 25. Absalão havia nomeado Amassa, comandante do exército, em lugar de Joabe. Amassa era filho de um homem cujo nome era Itra, um ismaelita, um árabe. Mais uma vez, a descendência de Ismael entrando aqui, em contraparte à descendência de Judá, da tribo de Israel. A mãe dele, no caso a mãe de Amassa, era Abigail Bat Nahash, né? Abigail, filha de Naás.
Esta Naás aqui, no caso, seria basicamente a mãe do rei Davi. E no caso, irmã de Zeruia, que era mãe de Joabe, lembrando que Davi e Joabe eram parentes. Muitas pessoas não sabem, mas Davi era tio de Joabe. Isso por conta de que Zeruia era irmã do rei Davi, por isso Davi era tio de Joabe. Esse texto ele é muito interessante porque ele vai mencionar que uma das irmãs do rei Davi era casada não com um homem da tribo de Judá, não um homem israelita, mas um homem árabe da descendência de Ismael, chamado pelo nome de Itra. Existem algumas pessoas que interpretam os textos de forma equivocada ou simplesmente criam teorias, e alguns deles vão afirmar que a mãe do rei Davi seria uma mulher cananeia, e além de cananeia, ela também seria uma prostituta. Porém, se nós formos analisar o texto e tentarmos tirar alguma coisa do texto, interpretando, levando em consideração alguns pontos do texto, é muito mais viável nós dizermos que a mãe do rei Davi poderia ser de origem ismaelita, ou até mesmo de uma origem ismaelita misturada com judaica, porque a tribo de Judá tinha mistura com algumas tribos árabes, não especialmente os ismaelitas, mas os próprios queneus e quenezeus. A tribo de Judá tinha essa mistura, porém isso aí já fica mais especulatório, mas o mais viável não seria afirmar que a mãe do rei Davi seria uma mulher de origem cananeia, até porque não existe isso em nenhuma parte da Bíblia. E o mais viável era dizer que, por conta de o pai, no caso de Abigail, e o pai do rei Davi, Jessé, ele permitiu que a sua filha Abigail se casasse com um ismaelita chamado Itra ou Jéter. Quando eles vão colocar a mãe do rei Davi como sendo uma mulher promíscua, uma mulher prostituta, eles se esquecem que quando Davi vai citar e vai falar a respeito de sua mãe, nos Salmos, ele vai dizer que a sua mãe era fiel ao Deus Todo-Poderoso. Inclusive, ele vai dizer em um de seus Salmos: atende-me a mim, o filho de tua serva. Ele está se referindo à sua mãe. Além disso, Davi também vai tratar nos Salmos a respeito de sua mãe ser uma mulher serva de Deus, e que ele é servo de Deus assim como a mãe dele era serva de Deus. No Salmo 86, no versículo 16, fica muito bem claro que a mãe de Davi não foi uma mulher promíscua, mas sim uma mulher que era serva de Deus. O próprio rei Davi vai falar isso nos Salmos. Volta-te para mim e tem misericórdia de mim, dá a tua fortaleza ao teu servo, e salva ao filho da tua serva. Olha de novo para mim, tem misericórdia de mim, dá-me a tua força e salva-me, pois eu te sirvo, como serviu também a minha mãe. Eu agradeço a todos que assistiram o vídeo até o presente momento e fizeram algumas novas descobertas a respeito da linhagem do rei Davi. Dito isso, fiquem todos com Elohim e até o próximo vídeo do canal Mistérios de Elohim.